Acesso sobrenatural, removendo obstáculos para ouvir a voz de Deus e receber revelação. Com Ryan Lestrade. Capítulo 1. Criado para ouvir a voz de Deus. Uma palavra que redirecionou minha vida. 16 anos atrás, tive um encontro radical com Deus que mudou minha vida para sempre. Eu tinha chegado a um ponto doloroso da minha vida. Eu sei que você provavelmente está pensando que eu era apenas uma criança, então o que eu tinha que estar deprimido? Eu pensaria exatamente a mesma coisa. A realidade é que eu estava sob forte ataque do inimigo desde o início da minha vida. Aos 16 anos, eu sabia como era afundar profundamente no poço da depressão e da desesperança. No meio dessa luta, o amor de Jesus me alcançou. Não apenas meu coração se afastou do pecado e da escravidão, mas também fui incendiado pelo fogo do Espírito Santo. O ataque que experimentei começou quando eu era jovem. Quando criança, encontrei um espírito de medo, quando um parente me trancou em um armário e me contou histórias assustadoras. Minha sede de medo aumentou quando comecei a assistir todos os filmes de terror que pude. É incrível como o engano funciona. No meu estado confuso, eu realmente ansiava exatamente o que estava alimentando minha escravidão. Foi uma armadilha que o inimigo colocou para mim. O medo estava tão vivo em mim e o sentimento de medo tão vívido em minha vida que eu podia sentir o cheiro, sentir e provar. Essa não foi a minha única luta. Crescer sem uma firme compreensão de quem é Deus e seu plano para mim deixou um vazio em minha vida. Esse vazio foi preenchido com muitas vozes e decisões erradas. Quanto mais eu explorava caminhos ímpios para o sobrenatural, mais encontrava a escuridão. Era como uma rede que continuava me envolvendo, e eu fui enganado para ser um participante disposto. Quando encontrei Jesus, eu estava confuso, oprimido e magoado. Logo depois que minha experiência com o amor de Jesus me alcançou, comecei a ouvir o ensino de vários ministros. Alguém em particular pregaria sobre fé e milagres. Eu nunca tinha ouvido tanta autoridade. A maioria dos pregadores que encontrei nos meus primeiros dias com Deus era carismático, bem falado e confiante, mas não era de confronto, radicais ou ousados. Ao ouvir histórias sobre fé inabalável e tremendos milagres, algo dentro de mim começou a pular. Eu podia sentir uma agitação no fundo do meu ser. Na época, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava sentindo. Continuei ouvindo, orando e aprendendo, enquanto a inspiração divina continuava. Quanto mais eu ouvia esse professor em particular, meu homem interior se mexia. Um dia, eu ouvi mencionar que ele tinha uma faculdade bíblica. Eu só sabia que precisava ir. Esses momentos são difíceis de explicar. Tive muitos encontros com Deus, quando Ele falou vividamente comigo através de sonhos, visões e outras ocorrências sobrenaturais. Mas isso foi apenas um conhecimento e uma orientação. No meu interior, eu sabia que estava sendo atraído para uma mudança radical em todo o país. Jesus estava me perguntando se eu sairia do barco e lançaria-me no desconhecido. Como com qualquer pretenso passo de fé, eu não tinha certeza sobre algumas coisas. Minha mente natural estava girando rapidamente, mas meu homem interior estava resoluto o tempo todo. Isso não era apenas uma ideia ou sentimento. Esse foi realmente o desdobramento do plano celestial. Jesus às vezes deu instruções que não faziam sentido no natural. Jesus às vezes deu instruções que, quando terminou de falar, disse a Simão: lance-se nas profundezas e deixe suas redes caírem. Simão respondeu: Mestre,
Trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas pela tua palavra lançaremos a rede. Lucas 5, do 4 ao 5. Essa instrução de Jesus a Simão foi um exemplo. Simão e sua equipe estavam trabalhando a noite toda sem resultados. Porque no mundo eles voltariam para as mesmas águas e esperariam um resultado diferente? Além disso, Jesus estava pedindo que saíssem ainda mais. Essa é uma imagem profética. Muitos dos grandes momentos decisivos em nossas vidas começam com o que parece ser uma instrução maluca. É por isso que precisamos entender adequadamente quem somos e como fomos criados. Cada fibra do nosso ser é projetada para o sobrenatural. Nunca tivemos a intenção de viver nossas vidas dentro dos grilhões da limitação. Nós fomos criados para o lançamento no desconhecido. Fomos criados para fazer explorações radicais no reino e viver de maneira inovadora. A instrução de Jesus desafiou o pensamento natural de Simão. Não fazia sentido para ele obedecer a este comando. Se ele tivesse perguntado a todos os especialistas no setor de pesca do dia, eles teriam lhe dito que ele estava perdendo tempo. Parecia uma jornada infrutífera. Não era, de fato, a porta de entrada para um duplo milagre. O mesmo tipo de milagre que Deus desejava realizar em nossas vidas, ensinando-nos como receber seus downloads e caminhar em seu discernimento. Quando Simão obedeceu às instruções de Jesus, houve uma colheita tão grande que suas redes não conseguiram lidar com isso. Leia e medite em Lucas 5, do 6 ao 9. Uma simples palavra de Jesus pôde desbloquear bênçãos avassaladoras. O duplo milagre foi este: provisão e relacionamento mais profundo. Deus não é uma pessoa natural. Ele não vive neste reino terrestre limitado. Ele é um ser sobrenatural. Nós, como seus filhos, somos criados para ser pessoas sobrenaturais. A comunicação do reino celestial deve ser totalmente normal. Encontros sobrenaturais frequentemente picam o coração dos homens, convencendo-os da realidade do poder de Deus Todo-Poderoso. Simão Pedro teve uma colheita avassaladora, mas também teve um encontro tão profundo com Deus que acabou ajoelhado. Subtítulo: Riscos radicais trazem resultados. A vida sobrenatural produzirá um padrão de grande rendição. Quanto mais vemos Deus se mover em nossas vidas e experimentar os resultados de sua liderança, mais profunda é a dependência e o sentimento de desejo por Ele. A outra camada dessa história: quando não conseguiram lidar com a colheita avassaladora, tiveram que chamar seus parceiros. Nossa obediência ou falta dela tem consequências duradouras. Podemos nos mover tão longe na bênção de Deus que nossa família, amigos e pessoas ao nosso redor são afetadas. Ouvir a voz de Deus, descobrir o caminho de nossas vidas e dar o mergulho paga enormes dividendos que abençoarão grandemente os outros. Foi o que aconteceu na minha própria vida. Eu assumi um risco radical de fé que não fazia sentido no natural. Eu segui o caminho para ir para a faculdade bíblica por todo o país. Eu estava em uma jornada que me desafiaria profundamente. Deus iria rasgar as coisas que o inimigo havia colocado na minha vida. Ele iria adicionar as coisas profundas do Espírito e me ensinar como ser seu filho. Essa decisão única ainda percute minha vida hoje. Minha família foi abençoada porque escolhi me lançar nas profundezas. Toda a minha vida mudou de curso com base em uma direção aparentemente simples que teve profundas consequências. Foi fácil? De jeito nenhum. Isso fazia sentido no natural? Absolutamente não. Houve sacrifício? Tremendo.
Valeu a pena? Eu não trocaria isso pelo mundo todo. Essa série de eventos começou com o que chamo de testemunho interior. Vamos explorar esse conceito ainda mais em um capítulo posterior. Simplificando, é o seu homem espiritual respondendo à vontade de Deus. Algo por dentro reage aos planos do céu. No meu caso, foi uma excitação divina. Meu homem espiritual estava tão conectado ao que eu estava ouvindo e aos planos para o meu futuro que eu estava pulando por dentro. Eu não tinha uma palavra dramática, apenas uma liderança. Muitos crentes têm uma fé na capacidade do inimigo de enganá-los do que na sua própria capacidade de ouvir de Deus. Devemos entender que ouvir do céu não é algo que fazemos, mas parte de quem somos. Para ilustrar isso, imagine um receptor de satélite. Um receptor de satélite é projetado para receber comunicação do satélite principal. Você não precisa se preocupar constantemente se receberá ou não a comunicação. Foi feito para fazer exatamente isso. Você simplesmente o conecta aos seus dispositivos e pronto. A transmissão é recebida. Os dados são transmitidos. Existe uma comunicação clara, sem interrupções, porque foi para isso que foi criada. Em seu livro Hospedando a Presença de Bill Johnson, diz: todo crente está ciente de Deus, mas nem sempre em um nível consciente. Desenvolver essa consciência é um dos aspectos mais importantes da nossa vida em Cristo. Ele é chamado de Deus conosco. Mateus 1:23. Conhecê-lo dessa maneira é essencial para o nosso desenvolvimento. Essa é a realidade do nosso chamado. Somos chamados a permanecer nele. Parte disso é tornar-se consciente de seus sistemas de comunicação e o fato de que a revelação é o nosso direito de primogenitura como filhos de Deus. O Pai estabeleceu um caminho único e abençoado para cada um de nós. É nosso privilégio descobrir cada passo. Não apenas isso, mas sua voz cria luz sobre o caminho, para que possamos ver claramente o caminho a seguir adiante. Devemos viver vida que estão em sincronia com os pensamentos e intenções do coração de nosso Pai. Devemos ser plantados completa e profundamente nele, sem vergonha ou medo. Subtítulo: Sua nova natureza ouve a voz. Parte da nossa nova natureza como crentes e um homem espiritual redimido que se parece com o nosso Pai. Nosso homem espiritual é criado para receber comunicação contínua do reino dos céus. Nosso homem espiritual habita no reino do Espírito e é chamado a subjugar e conquistar o reino natural com o poder do reino. As Escrituras nos chamam de o templo de Deus. Você não sabe que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? 1 Coríntios 3,16. Lemos coisas assim e depois voltamos ao nosso modo natural de pensar. Mas há uma revelação profunda neste único versículo? Vamos começar com o que é um templo. De acordo com o dicionário, uma definição de templo é um lugar dedicado a um propósito especial. Pense nisso por um momento. Deus nos chama templos. Somos pessoas criadas para um propósito especial. Nós somos recipientes vivos, nascemos à imagem de Deus e criados para manifestar seu reino. Somos chamados a viver, respirar, caminhar contêineres de glória. O que acontece se um container ficar cheio demais? Derrama para fora. Essa deve ser a imagem de nossa vida. Estamos tão sintonizados com Deus que Ele está derramando de nós em todos os lugares. Assim como Pedro desceu a estrada e as pessoas foram curadas por sua sombra, nossas vidas deveriam ser pontos de entrada para o reino de Deus. Atos 5, do 15 ao 16.
À medida que aprendemos a explorar nossa nova natureza e a ouvir a conversa interior, nos tornamos fornecedores de poder e governadores de glória. O que quero dizer com isso? Quero dizer que a própria voz de Deus desbloqueia reinos de poder e autoridade em nossas vidas, que suprimem o reino das trevas e liberam a força do céu. Se pudéssemos chegar a um ponto de perceber o quanto o Senhor fez em nossa criação como os novos seres, estaríamos muito mais posicionados nas coisas do Espírito. Em vez disso, muitas vezes somos impedidos desnecessariamente. Nosso homem espiritual gosta do que Deus gosta e não gosta do que Deus não gosta. Nosso homem espiritual não tem dias e dias bons e dias ruins, mas é continuamente preenchido com o poder de Deus. A questão é que o reino natural frequentemente se tornou mais real para nós do que o reino espiritual. Não há uma nova natureza dentro de nós. Leia o que as Escrituras dizem. Entretanto, não foi isso que vos aprendestes de Cristo, se é que, de fato, ouvistes e nele fosse discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Sedes renovados no vosso modo de raciocinar. A vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, do 20 ao 24. Existe uma natureza espiritual que anseia pela presença de Deus. Há uma paz e domínio internos que chegaram no minuto em que nascemos de novo. Uma nova natureza descreve uma maneira completamente diferente de viver e pensar. Não somos mais pessoas que apenas fazem o que queremos ou sentimos no momento. Somos pessoas que pretendem entender e navegar a vontade de Deus. Parte dessa natureza é a comunicação espiritual. A voz de Deus nos capacita a obedecê-lo. Ouvimos e respondemos. Uma das armas do inimigo é nos cegar para o reino do Espírito. Este não é apenas um ataque individual, mas também um ataque corporativo. Se Satanás pode silenciar nossa audição e entorpecer nossa visão, ele pode roubar os benefícios da liderança espiritual. Se Simão Pedro não tivesse ouvido e obedecido claramente as instruções de Jesus para lançar, ele nunca teria desfrutado de colheita ou do encontro que veio depois de obedecer. Como o Evangelho de João lê, muitas pessoas estão vivendo suas cegueiras espirituais. Ele cegou os olhos e endureceu o coração para que não vissem com os olhos e percebessem com o coração e se voltassem, e eu os curaria. João 12:40. Existe uma conexão do coração que acontece quando vemos e ouvimos no Espírito. Isso faz parte da nossa natureza. Revelação. Desbloqueamos milagres e avançamos pela revelação. Ao descobrirmos o discernimento e a sabedoria de Deus, estamos divinamente equipados para façanhas. Esta não é a linguagem da mente, é a linguagem do homem interior. Observe o que as Escrituras de João falam dos olhos e do coração. Existe uma conexão poderosa entre a liderança profética e a crença interior. O Evangelho de Mateus registra Jesus falando sobre aqueles que não têm a capacidade de ver ou ouvir no reino do Espírito. Por isso, falo com eles em parábolas, porque eles olham, mas não veem, e eles ouvem, mas não ouvem, nem entendem. Neles é cumprida a profecia de Isaías que diz: ao ouvir você ouvirá e não entenderá, e vendo verá e não o perceberá, pois o coração deste povo ficou sem graça. Seus ouvidos ficaram com problemas de audição e fecharam os olhos.
para que não vissem com os olhos e não ouvissem com os ouvidos, mas que entendam com o coração, e se voltem e eu os cure. Mas abençoados são os seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, porque eles ouvem. Mateus 13, do 13 ao 16. Jesus foi incapaz de revelar a verdade a eles em sua plenitude, porque seus olhos espirituais não podiam ver e seus ouvidos espirituais não podiam ouvir. Esta não é a condição de alguém que nasceu de novo. Quando você foi trazido para o reino, você foi alinhado com a voz do Senhor. Seus sentidos espirituais foram ativados. Você não é chamado para tropeçar na escuridão, mas viver à luz da voz revelada de Deus. Subtítulo: A voz de Deus traz claridade. Antes de Paulo entrar no reino, ele era conhecido como Saulo, um violento perseguidor da igreja primitiva. Ele lutou agressivamente contra o avanço do evangelho. Ele estava preso por espíritos religiosos e atolado em engano. Ele não podia ouvir a voz do Senhor. A decepção cria uma direção errada. Essa é uma das muitas razões pelas quais precisamos estar em sintonia com a voz de Deus. Precisamos de discernimento para continuar no caminho certo e ficar em sintonia com o Pai. Paulo estava viajando pela estrada de Damasco quando o Senhor o derrubou no chão e sobrenaturalmente quebrou o espírito de decepção dele. A voz do Senhor falou com ele. É isso que a voz do Senhor faz. Ela corta diretamente a carne da questão e traz o poder de Deus à cena. Paulo precisava ser libertado do engano religioso. A voz do Senhor trouxe liberdade para ele naquele caminho, e ele nunca mais foi o mesmo. Quando Deus fala, há grande clareza e liberdade. A gloriosa luz de Deus estava brilhando tanto ao redor de Paulo que seus olhos físicos estavam cegos. Ver Atos 9. Embora esse fosse um problema físico, creio que era uma imagem espiritual. Paulo foi libertado, mas seria necessário a visão celestial e a revelação profética para impulsioná-lo ao destino de Deus para a sua vida. A iluminação traria transformação para ele. As escamas precisavam cair de seus olhos. Esta é uma imagem de muitas pessoas nesta hora. Eles foram libertados da escravidão e do pecado e da dor, mas estão tropeçando frustrados, porque eles estão tão irritados. Eu acredito que eles estão vivendo fora do seu propósito. Quando você não está fazendo o que foi criado para fazer, há um sentimento profundo de inquietação. É com isso que muitas pessoas vivem todos os dias. A realidade é que, com o Filho de Deus, seu propósito deve ser uma das coisas mais naturais para você. É com isso que muitas pessoas vivem todos os dias. A realidade é que, como filhos de Deus, no seu propósito existem quais problemas você foi criado para resolver e que vitórias você nasceu para desfrutar. Quando os olhos de Paulo foram abertos, ele imediatamente começou a pregar a verdade. Então Ananias seguiu seu caminho e entrou na casa, colocando as mãos nele, e disse: Ó irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho, como você veio, me enviou para que você possa ver novamente e se encher do Espírito Santo. Imediatamente algo, como escamas, caiu de seus olhos, e ele pôde ver novamente. E ele se levantou e foi batizado. Quando ele comeu, ele foi fortalecido. Por vários dias, Saulo esteve com os discípulos em Damasco. Imediatamente ele foi e pregou nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Atos 9, do 17 ao 20. Quando a visão de Paulo surgiu, ele foi libertado de uma designação. Nossa capacidade de ver claramente no Espírito afeta diretamente nosso reconhecimento e cumprimento da visão e missão de nossa vida. À medida que Paulo avançava em seu chamado apostólico, ele se tornou um homem de revelação.
Ele recebeu discernimento para escrever quase 2/3 do Novo Testamento, enquanto passava um tempo com Deus e aprendia a viver sintonizado. De fato, ficou tão consciente da necessidade absoluta do discernimento espiritual que se tornou um de seus principais focos de oração por seus filhos e filhas espirituais. Portanto, eu também, depois de ouvir sua fé no Senhor Jesus e seu amor por todos os santos, não deixo de dar graças por você, mencionando-o em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, pode dar a você o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que você saiba qual é a diferença do seu chamado e quais são as riquezas da glória da sua herança entre os santos, e qual é a grandeza que supera seu poder em relação a nós que cremos, de acordo com a operação do seu poderoso poder. Efésios 1, do 15 ao 19. Paulo declarou à igreja em Éfeso que ele estava em constante estado de oração por eles. Isso é evidência de seu profundo e permanente amor por eles. Essas palavras continuam a reverberar à medida que são lidas hoje. A oração de Paulo contém insights sobre o sucesso da vida cristã. Qual foi um dos principais pedidos de oração de seus filhos e filhas? Ele orou para que o espírito de sabedoria e revelação fosse ativado na vida dos efésios. Esta é uma oração que é tão relevante para todo crente. Precisamos de orientação, discernimento e liderança celestial em nossas vidas diárias. Paulo estava fazendo uma oração muito estratégica que podemos usar como um roteiro e uma confissão para declarar sobre nossas próprias vidas. Devemos tomar essa oração e orar sobre nós mesmos como parte da nossa estratégia espiritual. A escolha das palavras de Paulo é vital. De acordo com King James, Novo Testamento grego, a palavra grega aqui para sabedoria significa conhecimento e inteligência. Conhecimento de diversos assuntos, incluindo o ato de interpretar sonhos e a habilidade de administração e assuntos. E inteligência suprema, como pertence a Deus. Existem tantas camadas aqui. Esta oração é uma porta de entrada para nossas verdadeiras identidades. Nós, como filhos de Deus, temos acesso completo à inteligência de Deus. Ao pedir o espírito de sabedoria, reivindicamos a mente do onisciente, com total compreensão e precisão. Paulo não oraria por algo que não era possível. Isso não é apenas possível. Isso faz parte da graça dos downloads celestiais. Esses vislumbres da mente de Deus tiram a tampa da nossa própria compreensão humana e acessam todo o espectro do infinito conhecimento de Deus. Em um momento, nosso ser é inundado de orientação e sabedoria. A compreensão dos sonhos faz parte do espírito de sabedoria. Os sonhos serão discutidos mais adiante neste livro. A palavra para revelação aqui está uma palavra grega que significa desnudar. Desnudar e revelação da verdade. Instrução sobre coisas que eram desconhecidas. O espírito de revelação retira as camadas para expor o que está abaixo da superfície. É como visão de radar no espírito. Somos capazes de ver o que anteriormente não podíamos ver e saber o que era desconhecido. Novamente, tudo isso está estabelecido em nossa primogenitura e em quem somos chamados a ser. Subtítulo: essa é uma das minhas passagens favoritas sobre ouvir do céu. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Pois você não recebeu novamente o espírito de escravidão para temer,
mas você recebeu o Espírito de adoção, para quem clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nossos espíritos que somos filhos de Deus, e se filhos, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente sofremos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Romanos 8, do 14 ao 17. Essa escritura revela o conceito de insight a partir da posição de filiação. Em outras palavras, deveríamos estar recebendo comunicação celestial diariamente por causa de quem somos. Fomos libertados de um lugar de luta e ganho para um lugar de habitação e recebimento. Fomos removidos de um conceito de servidão e colocados em uma posição de família e filiação. Não estamos mais nos tribunais externos olhando. Estamos nos tribunais internos, à mesa do rei, como seus filhos. Tudo sobre nós é plantado na realeza do céu. É assim que mantemos a confiança, sabendo que podemos e receberemos da voz do nosso Pai. Ele nos criou para ouvir sua voz acima de toda a estática. Ao descobrir e garantir nosso lugar de audição e visão sobrenaturais, precisamos reconhecer as fortes instruções de Jesus, assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Quando ele traz suas próprias ovelhas, ele as precede, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. No entanto, eles nunca seguirão um estranho, mas fugirão dele, pois eles não conhecem a voz de estranhos. João 10, do 4 ao 5. O inimigo faz o possível para levantar objeções a esse tipo de promessa. Ele nos desqualifica com medo, com vergonha, com uma percepção de falta de experiência e com qualquer outra mentira que ele possa lançar sobre nós. Precisamos fixar nossos corações e mentes na realidade do poder da nova criação e em quem somos nele. A voz mais forte que devemos ouvir é a do Pai. A voz dos outros deve diminuir muito em nossas vidas. Um pregador amigo meu conta a história de pessoas que a procuravam e pediam oração porque estavam lutando para ouvir a voz de Deus. Ele diz que eles costumavam afirmar que o inimigo estava dizendo a eles que eles não ouviriam a voz de Deus. O ponto dele é o processo de pensamento falso nessa solicitação. Essas pessoas estão absolutamente confiantes de que estão ouvindo a voz do diabo quando eles lhes diz que não podem ouvir a voz de Deus. Mas eles são totalmente inseguros de sua capacidade de ouvir a Deus. Essa é uma falácia perpetuada do próprio inferno para enganar o crente. Nascemos, fomos criados e conectados para ouvir do céu regularmente. Oração. Pai, oro pelo espírito de sabedoria e revelação em nossas vidas. Oro porque os olhos do nosso homem interior estejam abertos e vejam no reino do Espírito. Oro por uma perspectiva sobre quem somos e nossa identidade no Pai. Eu reivindico entendimento sobrenatural, coisas ocultas sendo reveladas e a mente de Cristo em operação em nossas vidas diárias, em nome de Jesus. Profecia. Eu vejo uma torre de vigia ou ponto de observação no Espírito. O Senhor está ensinando você a subir em oração e obter uma perspectiva celestial. Ele está liberando insights, contribuição e revelação divinos. Ativação. Leia a oração de Paulo em Efésios 1 e torne-a pessoal. Invoque sabedoria e revelação em sua própria vida. Pegue cada ponto e aplique a si mesmo. Faça disso uma receita espiritual para ouvir e ver aparentemente coisas bloqueadas. Isso é sua herança, sua direção e sua divina comunicação com Deus. Amém.